Salve galera, nós somos o trio Afrolíricas, composto por mim, Ana, por Elisa Castro e por Isa Reis, e estamos aqui hoje para oferecer para vocês a nossa oficina de escrita marginal. Quando a gente chega na periferia falando que vamos recitar uma poesia, os menores logo pensam que nós é 22, porque essa concepção de poesia foi muito distanciada das pessoas que se encontram à margem da sociedade e vista como algo das pessoas da auto-aristocracia. Só que aí vem nós, os artistas marginais, e traz essa concepção dessa nova poesia, dessa ocupação, mas nós não estamos ocupando um espaço embranquecido, porque a poesia, este nome, pode sim ter sido criado pelos brancos, mas a arte de delinear subjeções com o corpo, com a voz, com o espírito, não. A arte sempre esteve presente em todos os nossos corpos. E o que são essa arte marginal, essa poesia marginal? Porque se você vai num slam, se você vai num sarau, você se depara com várias poesias desses artistas periféricos. E esses corpos periféricos, diaspóricos, principalmente os corpos pretos, sempre vão se deparar pelo mesmo inimigo. A nossa poesia é sempre atravessada pelo racismo, é sempre atravessada pela violência policial, é sempre atravessada pela solidão. E até a própria poesia é atravessada pelo racismo. Porque se você for pesquisar no Google aonde que nasceu a poesia, vai dar lá na Grécia, algo totalmente errado e proposital. Em 2019, eu fui participar de uma competição de poesia nacional, o Slam BR. E lá eu recitei uma letra minha que questiona exatamente esse lugar. Eu falo: é muito estranho ser na França um campeonato de poesia marginal, se é da semente africana uma matrilinear berço cultural. Nessa frase, eu rasgo na cara dos brancos suas poesias, suas rimas, suas métricas, sua junção de palavrinhas que rima escarro com cigarro. E eu trago meu corpo, esse corpo preto diaspórico, que quando começa a falar, traz uma junção de ancestralidade com a voz, com o corpo, com o espírito, e rompe totalmente com essa noção básica e fria que nós temos ocidentalmente sobre a poesia. As afrolíricas têm essa frase, né, de griotes da diáspora. E na África tem os guardiões responsáveis por manter as tradições milenares e passar para os jovens os ensinamentos. E nós somos a prova viva dessa tradição oral. Todo corpo preto, diaspórico, quando vai recitar uma poesia, é essa prova viva. E essa poesia ocidental vai trazer uma concepção que para mim é totalmente fria. É um prato morno que eu prefiro recusar. Porque é uma poesia como Carlos Drummond de Andrade, esses poemas que a gente sempre tem na escola, que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa vivência. Os caras, querem escrever umas questões que, eu não vou entender como um corpo agitado, um corpo que tá querendo outros tipos de ensinamento. E realmente porque esses poemas não são feitos para nós. E eles botam que a poesia chegou aqui no Brasil por meio dos jesuítas. E que o Dia Nacional de Poesia é o dia do nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Aquele carinha lá que a gente sempre escrevia, a professora dava pra gente esses poemas. O tipo de poema que não foi feito pra nós. O tipo de poema de escrevivência que não tem nada a ver com a nossa. Esse tipo de poema não se encaixa para nós, corpos pretos periféricos. E quando nossos corpos se levantam, pegam no microfone e começam a falar, a pôr para fora a nossa arte, a gente puxa nomes como Solano Trindade, a gente critica nome como Monteiro Lobato e a gente traz os nossos para os nossos. Porque a poesia não foi algo criado pelo Ocidente, nem pelas pessoas brancas, não. Eles apropriaram disso somente. Mas a poesia sempre esteve presente no nosso corpo. No corpo africano, no corpo indígena, no corpo asiático, no corpo brasileiro, nos nossos corpos diaspóricos. A poesia sempre esteve presente. Então, desde que o mundo é mundo, a poesia esteve presente em nossos corpos.
A arte sempre esteve presente em nós, porque a arte é como o tempo, ela sempre esteve presente, porque afinal de contas é tudo nosso. Mas afinal de contas, como se escreve uma poesia marginal? Se você está na nossa oficina, tenho certeza que essa pergunta já passou pela sua cabeça pelo menos uma vez e eu vim aqui te contar um pouquinho sobre esse processo. Bora lá? Então, gente, primeira coisa, não existe regra para escrever a poesia marginal. Olha só que loucura. Exatamente, gente, não existe regra, não existe uma fórmula, não existe um modelo, não existe um padrão. A poesia marginal, ela é livre, ela é solta, então não tem nada disso de fórmula, nem segredinho mágico para eu te ensinar a escrever uma poesia marginal. Mas tem conceitos e valores que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Aí você vira pra mim e fala assim, mas Elisa, eu não sei escrever, eu não consigo escrever texto, eu não consigo escrever poesia, redação, eu tenho muita dificuldade. Mas deixa eu te contar, sim, você consegue. É muito importante a gente quebrar essas barreiras, porque é o seguinte, se você consegue contar uma fofoca para sua amiga, se você consegue compartilhar sobre como foi seu dia, ou até mesmo planos para o seu futuro com outra pessoa, você está conseguindo se comunicar. E se você consegue se comunicar logo, você também consegue expandir as suas formas de comunicações, inclusive entrando na linguagem poética, literária. Então, assim, é importante e é essencial que a gente rompa com essas barreiras. Principalmente nós que somos jovens negros, temos o estigma social de sermos incapazes de executar coisas, né, de sermos talentosos. Mas isso, gente, não é a verdade. A verdade é que sim, nós somos talentosos e temos essa capacidade, entendeu? E já tá dentro de nós. Uma coisa importante também é que ninguém ensina ninguém a ser artista. A gente conhece pessoas que potencializam e nos ajudam a crescer essa sementinha aqui dentro de nós. Sabe isso aí que você tá sentindo agora que eu tô falando? É isso aí mesmo que você tem que focar, regar pro corre vingar, entendeu? Seja na poesia, seja na dança, na pintura, no cinema, ou qualquer outro seja o seu corre, qualquer outra que seja a sua missão, foca nisso e tira esse estigma de que você não consegue, porque sim, você consegue, tá bom? Continuando sobre os princípios da poesia marginal, a facilidade, né, de acesso, de entendimento, porque a gente não precisa escrever um português culto, uma norma culta pra gente contar a nossa poesia, pra gente estar recitando. A gente escreve exatamente da forma que a gente fala. Nós, né, vou dar um exemplo. Nós, mineiros, temos a mania de quê? Cortar as palavras tudo no meio. Eu sou mestre em fazer isso. Então, na minha poesia, eu não falo vocês, eu falo cês, por exemplo. Entendeu? Aí eu já boto o que? Já boto a gíria que eu falo ali no meu dia a dia, boto um véi, boto um nós, entendeu? Porque a gente tem essa liberdade de expressão linguística e oral dentro da literatura marginal. Então, assim, ela é de fácil acesso, chegou, bateu, entendeu? E é isso. E, gente, essa literatura, ela vem servindo para nós, né? Ela vem juntamente com a nossa realidade, com a nossa vivência, então já vem trazendo denúncias, vem carregando angústias, dores de uma ferida social aberta que está muito longe de ser estancada, entendeu? Então a gente vem trazendo essas denúncias muito fortemente através dos nossos textos, através das nossas performances, e para além disso também a gente fala sobre amor, a gente fala sobre esperança, a gente traz esperança, que é o que está muito difícil nos dias de hoje. A gente traz comprometimento, a gente traz união, a gente traz afeto. E são essas coisas que fortalecem a nossa rede, fortalecem o nosso elo no Brasil inteiro. Existem poetas marginais no Brasil inteiro. Então, a gente está aqui hoje, certo? Psicografando a nossa história, psicografando o nosso dia, a nossa verdade, porque pleno 2020 e ainda
existem dos nossos sendo apagados, invisibilizados, embranquecidos, e a gente não vai deixar com que isso aconteça conosco. Então a gente tá aqui nesse lugar e eu te peço, se você se interessou pelo menos mais um pouquinho sobre a literatura marginal e tá a fim de entrar nesse mundo de cabeça, escreva sobre a sua verdade, sobre a sua vivência. A poesia marginal, ela não é sobre protagonismo, ela é sobre verdade, ela é sobre referência. Então bora trazendo o que temos de melhor. Não vamos querer roubar um protagonismo de uma luta que não é nossa, porque não faz sentido, entendeu? Quando você vai num sarau, quando você vai num slam, que um poeta te emociona, é porque ele tá ali falando a sua verdade, o seu ponto de vista do mundo. Então, assim, se você tem interesse de começar, eu peço para que você comece por aí e peço mais. Respeite os poetas marginais, apoie os poetas marginais, fortaleça os poetas marginais da sua cidade. Eu tenho certeza que na sua cidade tem ou no seu estado, porque no Brasil inteiro nós estamos por aí movimentando o corre, movimentando a cena. Então é isso, o meu muito obrigada e as minhas boas-vindas para você ao mundo da poesia marginal. Salve galera, sou a Ana, integrante do Afrolíricas. Tô passando aqui nessa etapa da nossa oficina pra gente conseguir discutir um pouco sobre o que seria um corpo poema, né? A poesia marginal, ela geralmente é falada, então ela tem que passar por essa questão de uma performance, de uma expressão do texto e perpassar isso para as pessoas, né? Eu separei aqui, tô com o meu caderno, pra gente poder conseguir discutir esses conceitos melhores, pra gente ter uma visão não tão abstrata do que seria uma performance de texto numa poesia marginal, né? Que também tem todas essas questões. Então, eu gosto de começar pela voz, né? Antes de compreender o corpo como um todo, a voz também ela faz parte, ela é um instrumento muito potente dentro disso tudo, né? Porque para além de você estar ali se expressando, né, com gestos e etc., a voz, ela às vezes é um pouco deixada de lado, mas com ela, é com ela, né, principalmente que nós fazemos grandes coisas dentro da poesia, assim, né, com entonações diferentes, dependendo da sua frase, né, querendo causar um impacto, um efeito diferente dentro de cada estrofe, enfim, dessas questões, porque como a poesia marginal ela é muito livre, muito aberta, às vezes a gente nem para pra pensar muito nessa questão de estrofe, verso, etc e tal, então, tipo assim, a gente fala rasgadão mesmo ali, tá, e tá falando, e tá entonando, então, tipo assim, como que às vezes a gente pode parar, né, pra pensar, refletir nessa questão, tipo assim, poxa, agora eu quero falar mais forte, agora eu quero falar mais fraco, sabe? Então a gente passa por essa questão da gente ter falado com a voz. Eu vou ir marcando aqui as paradas que eu tô falando, gente, pra poder eu não me perder e não, como eu disse no início do vídeo, não ficar uma coisa assim muito abstrata, né? Então, compreender essa questão da nossa voz, né? E compreender também... Peraí. Tem a voz, né? E depois a gente passa pela palavra, né? Que é o que a voz vai projetar. A gente pensando nessas ideias, assim, bem fragmentadas, sabe? Tipo assim, voz, palavra, corpo. E pensar a fundo na compreensão. Pensar a fundo, tentando compreender cada conceito desse, a gente consegue se potencializar demais como escritor, como poeta, sabe? E é isso. E é expressar genuinamente aquilo que você quer passar. Entendeu? É meio que estudar uma performance do seu texto, é se aprofundar em como que você vai passar aquilo para as pessoas. Então a palavra, a gente aprende com o grupo Banto, que é um grupo étnico-linguístico da África, que tem mais de 600 línguas por aí, que a palavra tem axé, que a palavra ela tem um poder. Então compreende a palavra do seu texto, sabe? No decorrer da minha trajetória, eu aprendi com o menino Jazz que a palavra, ela deve perpassar pelo nosso corpo. Eu gosto muito desse conceito, dessa visão. Que, por exemplo, a palavra, ela passa lá do seu pé, ela vem caminhando pelo seu corpo e chega na sua cabeça. Então, compreendi ela passando pelo meu corpo. Por exemplo, uma palavra muito forte, resistir, sabe?
que força é essa palavra, que impacto que eu posso dar nela, sabe? Então as palavras do nosso texto, ela tem uma importância grandíssima, grandiosa, né? De estar ali passando a emoção, juntando com a voz, entende? Então se eu uso uma entonação mais pesada, mais leve, sabe? Isso faz uma diferença gigante dentro do nosso texto. E é importante também, agora, fechando aí a palavra, compreender o quê? O total, o corpo, né? Então, para entender o corpo, porque a palavra vem junto com a voz, mas para entender o corpo, eu gosto de uma estratégia muito massa, que é da gente estar filmando e registrando a gente está filmando e registrando os nossos processos. Tanto compreender nossos processos de escrita, como também compreender nosso processo corporal apresentando aquela poesia. Então, quando você está ali ensaiando, é massa você pegar seu celular, colocar ele filmando você, para ver como você reage, sabe? E se fazer 3 perguntas. Como eu me sinto quando eu recito? Que emoção que eu sinto? Eu me sinto mais com raiva? Eu me sinto mais emocionada? Eu me sinto mais eufórica? Entende? Isso diz muito também sobre nós e às vezes também sobre o texto que estamos recitando, né? Porque tem texto que a gente recita que a gente se sente mais pá, tem texto que a gente se sente menos. Vocês pegaram a visão. E como que eu me comporto recitando? Como que meu corpo reage? Agora, os efeitos naturais. Será que eu me sinto nervosa? Sabe? Tipo assim, pensar nisso, né? E que contato que eu faço com o público, entendeu? Isso também é massa da gente pensar, porque não é só eu ali, mas também tem um contato com o público. Ou como você se apresenta diz muito sobre o seu texto. Como, por exemplo, se eu faço contato com o público, é uma proposta. Se eu não faço contato com o público, é outra proposta, sabe? Então, tudo que a gente faz ali propositalmente, uma coisa mais pensada, sabe? Não perdendo, né, a fluidez, a originalidade e a naturalidade das coisas, mas tudo que eu faço ali um pouco mais pensado causa um impacto diferente, causa um impacto mais, às vezes até um pouco mais forte, né, nas pessoas assim. Então, né, compreender essa questão do corpo, um saber ancestral que a gente trouxe com uma residência que fizemos com o Ricardo Aleixo, foi que repetição, ela nunca vai ser igual a outra, né? Então, assim, você está repetindo uma coisa, na verdade, você está sempre evoluindo, né? Porque, por exemplo, uma coisa nunca vai ser igual. Então, e a ideia é sempre evoluir. Então, quanto mais eu falo, quanto mais eu faço melhor, né? Essa é a intenção. Então, gente, gravem seus processos para que a gente possa estar melhorando e se vendo como que a gente se expressa, para a gente estar compreendendo melhor essas questões, né? E para finalizar, eu acredito que a reflexão que fica para nós é que a performance, como você expressa seu texto, é algo muito individual. Então, gente, não vamos recusar aprender com nós mesmos, sabe? De se compreender mesmo, de filmar os seus processos. Gente, essa eu acho que é a melhor dica para melhorar como que nós vamos nos apresentar para as pessoas, sabe? Então, assim, eu acredito que todos nós somos muito potentes, nossas vozes são muito potentes, a voz é tátil, ela toca as pessoas, as ondas sonoras elas caminham ali para tocar na pele, nos ouvidos, nas mentes e nos corações das pessoas. Então que a gente possa melhorar sim, que a gente possa sempre evoluir, repita mesmo e é nós.